Olá, que Deus abençoe você e a sua família. Estou aqui para mais uma mensagem da nossa jornada de sabedoria sobre o livro de Provérbios. Hoje, 26º dia, quero ler com vocês o capítulo 26, versículo 12 de Provérbios. Está escrito assim, ó: Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Por quê? Porque o insensato pode se tornar sábio, mas o sábio aos seus próprios olhos não pode melhorar, não há correção. Ele não quer aprender, porque ele já se acha sábio, ele acha que já aprendeu o que tinha que aprender, ele acha que é o melhor marido, o melhor pai, a melhor esposa, o melhor filho, ele acha que é o melhor patrão, ele acha que é o melhor funcionário, ele acha que é o melhor motorista, o melhor professor, o melhor aluno, o melhor vizinho, ele se acha melhor em tudo. Se Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia ou a pessoa sábia, ela edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos, o sábio aos seus próprios olhos, ele é tolo, ele apenas não enxerga isso. Todos enxergam, todos sabem quem ele é, mas ele acha que não precisa melhorar. Mas ele não se enxerga, ele não reconhece suas limitações, suas vulnerabilidades, seus defeitos, suas falhas. Para ele, tudo está bem. Ele é o melhor, ele faz mais, ele tem muitas virtudes, muitas qualidades e não tem defeito algum. Como identificá-lo? Quem é a pessoa sábia aos seus próprios olhos? Lhe darei alguns exemplos para que você possa refletir. E se você se identificar, então peça ao Senhor para lhe ajudar, para que você se torne uma pessoa sábia. Não apenas aos seus próprios olhos, mas uma pessoa sábia de verdade, que edifica, que frutifica e que é aperfeiçoada a cada dia. Bom, o sábio aos seus próprios olhos é o marido que acha que não precisa melhorar. Ouvi um marido uma vez dizer: eu amo muito a minha esposa porque eu dei 3 filhos para ela. Outro disse: eu não deixo nada faltar dentro de casa. Isso não é mais do que a obrigação do marido. Ele tirou a esposa da casa dos pais para que ele pudesse sustentá-la, amá-la, protegê-la. Ele precisa cumprir o seu papel, mas há maridos que acham que fazem muito por fazerem apenas o básico. Eles são sábios aos seus próprios olhos. Uma vez o marido, ele deu um corte na esposa. A esposa o interrompeu quando ele estava falando e ele disse: fulana, eu estou falando. Ou seja, cale a boca, fique quieta, não me interrompa. Eu achei muito deselegante e desrespeitoso da parte daquele marido. Mas assim muitos falam e não percebem. O sábio aos seus próprios olhos, ele ofende, ele fere, ele machuca, ele trata mal, e ele não percebe que está agindo assim. Se tornou algo natural, porque ele julga que tem muitas virtudes, muitas qualidades. Então, os defeitos dele, ele mesmo acaba minimizando-os. Mas quem está à sua volta sabe o quanto essa pessoa ela precisa aprender, o quanto ela precisa tomar um banho de humildade, o quanto ela precisa despertar. Senão ela vai acabar destruindo o seu casamento. Bom, segundo exemplo que eu quero deixar para vocês: o pai que acha que faz muito dando para os seus filhos o que ele não teve, mas não dá carinho, atenção e o principal, ele não é presente, só gosta de dar presentes. Há muitos pais que se surpreendem quando são criticados pelos seus filhos. Muitos filhos dizem: pai, o senhor está trabalhando demais, o senhor quase não para em casa, o senhor não me dá atenção, o senhor não brinca comigo, o senhor não me ouve, o senhor não conversa, a gente não consegue ter tempo com o Senhor. Uma vez eu ouvi uma ilustração de um filho que chegou para o pai e perguntou para o pai: pai, quanto é uma hora do seu trabalho? E o pai virou para ele: R$ 8, meu filho. E o filho então virou para o pai, e o filho começou a refletir, começou a pensar e disse para o pai o seguinte: pai, o senhor pode me dar R$ 5? E o pai: ah, é para isso que você perguntou quanto que eu ganho por hora, né? Ah, porque você quer dinheiro. Saia daqui, menino. Eu, em você só pensa em dinheiro. Só que mais tarde, quando ele chegou em casa, a esposa virou para ele e falou assim: você foi tão estúpido com o nosso filho, você brigou com ele, sabe por que ele pediu R$ 5? Aí o pai falou: não, por quê? Porque ele queria comprar uma hora do seu tempo, porque você não tem tempo para ele. E aquele pai se arrependeu, chorou e pediu perdão ao filho por ter agido daquela forma grosseira, sem perguntar o que o filho queria ou qual era a necessidade do filho. Assim somos nós, pais, que não damos atenção para os nossos filhos, não somos presentes de fato e de verdade na vida deles e julgamos que somos sábios. Não, eu não deixo faltar nada para os meus filhos. Não, eu faço por eles muito mais do que os meus pais fizeram por mim. Não é mais do que a nossa obrigação.
Não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos na criação dos nossos filhos. Muitas vezes eles também têm muitas coisas para nos ensinar. Podemos aprender com outros pais, devemos olhar para a Bíblia Sagrada e assim aprender com a palavra de Deus como podemos nos tornar pais sábios de verdade e não apenas aos nossos próprios olhos. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é do líder que não aceita feedbacks dos seus liderados, porque se acha o mais inteligente, o mais eficiente e não tem nada para aprender. Ele se acha o mais generoso, ele se acha um chefe exemplar, só que se ele parar para ouvir os seus funcionários, ele vai se surpreender. Há uma lenda que se conta que lá em Israel, em determinadas épocas do ano, os reis, eles saíam do trono, tiravam os seus trajes reais e iam para o campo, para o meio da lavoura, para ouvir os seus servos. E assim eles recebiam feedbacks, assim eles ouviam as críticas dos seus servos, sem que eles soubessem que ele estava ali. Ele então podia honrar ou repreender ou corrigir alguns servos, dependendo da atitude, dependendo do que eles estivessem fazendo. Porque ele estava ali, ouvindo e observando os seus servos. Minha empresa pode crescer, pode melhorar, dependendo daquilo que eu ouvir dos meus funcionários. Ou seja, um grande líder, ele sabe ouvir críticas e receber feedbacks. Eu lembro que há alguns anos a Rede Record, ela exibiu um programa que era troca de famílias. E muitas esposas, elas iam para outras famílias. Era uma troca de esposas, onde as esposas, elas iam para outros lares. E com essa experiência, muitas se surpreendiam, porque elas pensavam, a minha família não vai sobreviver sem a minha presença. Para surpresa dessas esposas, a família conseguia sobreviver aquela uma semana e ainda se saía muito bem com a nova esposa, ou com a nova mãe, ou com aquela outra mulher que estava ali ocupando a sua posição. E isso serve de reflexão para nós. Você que acha que sem você a casa não funciona, funciona sim. E tem mais, não existe sucesso sem sucessão. Jesus, ele foi assunto ao céu, mas ele preparou 12 para que eles pudessem dar continuidade ao ministério que ele começou. Não pense que só você sabe, você também pode ensinar seus filhos, seu marido. Talvez você diga, mas eu ensino e eles não aprendem. Ensine de novo, tenha paciência. Uma hora, você plantando, irá colher. Bom, outro exemplo que eu quero deixar para vocês, o filho que é sábio aos seus próprios olhos, ele acha que não tem nada para aprender com os pais, ele não ouve conselho dos pais, não ouve orientações dos pais, ele esquece que há um mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e assim se prolongue os seus dias na terra. O filho que é sábio aos seus próprios olhos, ele não honra pai e mãe e ele tem os seus dias abreviados. Não entendeu que pode aprender com a sabedoria e a experiência dos seus pais. Por isso são tolos, por isso são sábios aos seus próprios olhos. E não há esperança para esse tipo de filho. Só há esperança para aquele filho que entende, eu não sei tudo, meus pais podem me aconselhar, podem me orientar, porque eles já passaram pelas muitas fases que eu estou passando, então eu quero aprender. Mais um exemplo, o funcionário que sempre chega atrasado, que falta a sua escala, o seu plantão, que fica sempre dando desculpas, ele acha que é esperto, ele acha que ninguém percebe, ele acha que ninguém está vendo, só que mais cedo ou mais tarde, ele vai colher as consequências. Se você é assim, pare de tentar dar uma de espertinho, honre o seu compromisso, trabalhe com dedicação. Se você não gosta do local onde você trabalha, peça a Deus para lhe abrir uma outra porta, mas não seja infiel no pouco, porque Deus não lhe colocará sobre o muito se você for infiel no pouco. Ele vai lhe honrar se você honrar o seu trabalho, se você for correto, se você não mentir, não enganar. Se você chegou atrasado, reconheça a sua falha. Se você precisou faltar, reconheça, seja verdadeiro. É melhor você falar a verdade e até colher as consequências, mas você foi verdadeiro, do que ser descoberto e ser mandado embora e receber uma justa causa. Ei, desperte. Deus está vendo e Ele vai te honrar. Jacó foi muito honrado por Deus, a despeito de ter sido maltratado pelo seu patrão, que também era o seu sogro. Deus viu a dedicação de Jacó, Deus viu e honrou Jacó. Então Deus está vendo se você está trabalhando com dedicação, com seriedade, com honestidade, ou se você está tentando enganar os seus superiores. Não faça isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas o fulano de tal, ele faz isso e se dá bem. O cicrano faz isso e também se dá bem. O outro faz isso e nunca foi pego.
Mas você não seja como os outros, não seja como os demais. Faça o seu trabalho com dedicação, porque Deus está olhando e é Ele que vai te recompensar. Bom, para finalizar, eu quero ler aqui uma ilustração. Um homem andava por uma feira exibindo um medalhão no peito com a inscrição: "Eu sou o mais sábio de todos". Olha que arrogância desse homem. Ele entrava em debates, interrompia os outros, falava com palavras difíceis, ridicularizava quem pensava diferente. Um velho artesão, observando sua arrogância, chamou-o e disse: "Tenho um presente para você". Entregou-lhe um espelho com moldura de madeira simples. O homem olhou e perguntou: "O que é isso? Um espelho comum?" "Não", respondeu o artesão. "Esse espelho mostra quem você realmente é, não quem você pensa ser". O homem riu, mas quando ele olhou no espelho, viu não um sábio, mas um palhaço de rosto pintado. O artesão concluiu: a verdadeira sabedoria começa quando você reconhece que precisa aprendê-la. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Esteja aberto a aprender, a ser corrigido, a receber feedbacks, a sempre melhorar. Você e eu sempre temos coisas para aprender e para melhorar, como pais, como pastor, como funcionário, como chefes, como patrões. Nós temos sempre algo a melhorar, como vizinhos, como amigos, como alunos, como professores, como discipuladores. Você sempre tem algo a aprender. Esteja aberto a aprender. Alguém disse certa vez que aquilo que nós sabemos é uma gota e o que ignoramos muitas vezes é um oceano. Não ignore o que a verdadeira sabedoria está dizendo para nós hoje. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Fique na paz, Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem de amanhã, em nome de Jesus.